5 também é muito parecida, certo? Em certa cidade, a tarifa de táxi é calculada obedecendo, desculpe, a função do primeiro grau. Esse P aqui, com certeza, é o preço pago, né? É R$5 mais 1,20 vezes a quantidade. Esse X aqui é o valor da quantidade de quilômetros rodados. Resumindo, o preço pago na corrida de táxi depende desse X, que é a quantidade de quilômetros rodados. Faz sentido. Quanto que é o preço pago na corrida de táxi? É R$5 fixos, que a gente chama de bandeirada, tá certo? Muitas vezes é chamado de bandeirada, tá certo? Por exemplo, é o valor mínimo, né? Porque muitas vezes a pessoa quer pegar o táxi e anda 100 metros, 200 metros. Tá? Aí, se for cobrar só em função da quantidade de quilômetros, o taxista, o mototaxista, não vai ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Por isso que tem um valor mínimo, né? Independente da quantidade de quilômetros rodados. Então, no caso, o preço pago depende da quantidade de quilômetros rodados, que é igual a quanto? A R$5 fixos, mais 1,20 vezes cada quilômetro. Pronto. É montado da seguinte forma. O preço calculado é R$5 fixos, mais 1,20 vezes cada quilômetro. Isso aqui é o que, por exemplo, que o taxista, tá? Obedece para fazer suas corridas. Senhor taxista, você cobra quanto? Eu cobro R$5, independente da quantidade de quilômetro rodado, mais 1,20 por cada quilômetro. Pronto, é o preço desse taxista, certo? Vamos lá. Um usuário pagou R$19,40. Muito bem. Então, o táxi percorreu, ou seja, parecido com o problema anterior, né? A gente nos informou, em vez de nos informar quantos quilômetros foram percorridos, e aí calcular o preço que deu na corrida, o problema foi, já disse quanto foi o preço da corrida e pede para a gente identificar quantos quilômetros esse taxista percorreu com o cliente para poder ter dado aquele preço lá. Então, vamos lá. O preço foi R$19,40. Vamos aqui pegar a função de como o taxista calculava o seu preço. O preço era R$5 fixos mais 1,20 vezes a cada quilômetro rodado. Então, o preço foi R$19,40 igual a R$5 fixos mais 1,20 vezes a quantidade de cada quilômetro rodado. Então, o termo que contém o X é esse, ele tem que ir lá para o primeiro membro, ele vai lá mudando de sinal, está positivo, vai negativo. Esses R$5 tem que estar no segundo membro, já estava, então a gente não muda o sinal. Aquele R$19,40, ele vai para o segundo membro mudando de sinal. Para quê? Para no primeiro membro só ficar termos que tenham X, certo? Então, vamos lá. Menos 1,20x, então vamos lá. 5 menos R$19,40. Ganhar R$5 e perder R$19,40 é como que ficasse no débito em R$14,40, certo? Como aqui deu negativo, a gente multiplica tudo por menos 1 para mudar o sinal de todos. Mudando o sinal de todos, a gente obtém nessa linha. Então, 1,20 vezes o x dá igual a 14,40. Então, o x é 14,40 dividido para 1,20. X igual a 12, então isso quer dizer que o usuário percorreu 12 quilômetros. Vamos resolver também o problema dessas amigas, tá? Para que no próximo vídeo fique menos questões. Duas amigas saem de férias no mesmo período e decidem alugar um carro para fazer uma viagem. A função que representa o preço pago em reais também depende da quantidade de quilômetro rodado, certo? Como vocês podem ver aqui. Preço é o aluguel, com certeza, né? Foi R$30, independente da quantidade de quilômetro rodado, tá certo? Eu quero alugar o carro. Quanto que é? É para longe ou é para perto? Não, independente. R$30 é independente da distância. Se você alugou o carro, você não rodou nada, deixou ele na garagem, mas você vai ter que pagar esses R$30 aqui, certo? Então, quanto é que a locadora está cobrando? Está cobrando R$30 independente dos quilômetros rodados, mais 40 centavos vezes cada quilômetro rodado. Ok. Então, o preço é em função desse X, ou seja, em função dos quilômetros rodados. Quanto é o preço que a locadora está cobrando? R$30 mais 40 centavos vezes cada quilômetro. Muito bem. O preço é o P é o preço pago, verdade? X representa a quantidade de quilômetro rodado. Vamos lá. Se as amigas andarem, aqui está faltando um M, tá? Corrijam aí, por favor.
Se as amigas andarem 250 quilômetros, devem, estou no M aqui também, devem pagar. Vamos ver. Vamos aqui para a função preço, né? R$30 mais 0,40. Foi dado o quê? Se elas rodarem 250 km. 250 km é o preço pago ou é a quantidade X de quilômetro rodado? A quantidade X de quilômetro rodado. Então, o preço pago a gente ainda não sabe, né? A gente está atrás, né? P de preço, a gente repete, porque a gente não sabe quanto é, igual a R$30 mais 0,40 vezes, agora esse X a gente sabe, né? Se X é a quantidade de quilômetro rodado, aqui a gente sabe. É quanto? 250. Então, a gente tem uma soma e uma multiplicação. Aqui não ficou mais X, porque X não era a quantidade de quilômetro rodado, e a questão já disse que era quanto? 250. Tá? Então, a gente continua aqui. Primeira soma ou primeira multiplicação? Primeira multiplicação. Então, 30 mais 0,40 vezes 250 dá R$100. Olha, não era 40 centavos cada quilômetro? Então, dando 250, R$100. 30 mais R$100, 130. Esse é o preço pago na viagem das